Olá, turminha do 8º ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para a nossa segunda aula, tá? A primeira aula já tá lá no canal do tio Renato. Entra lá, assiste. Conseguiram fazer os exercícios? Quem não assistiu ainda? Entra lá, gente, tenta fazer, tá? Assiste a aula, se não entendeu, assista novamente. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo, tá? Eu estou à disposição de vocês na parte da manhã todinha, tá? Só a parte da tarde que é mais complicado atender vocês, mas a parte da manhã eu fico em casa à disposição de vocês, certo? Então, na aula passada a gente falou sobre algumas propriedades da potenciação, certo? Hoje nós vamos falar sobre radiciação com números racionais, ok? Então vamos lá, ó. Exemplo, a raiz de 625 é o quê? 625 tem uma raiz exata, por quê? 25 vezes 25 dá 625, certo? Agora, se eu quero calcular a raiz de 40, ixi, e aí? Como é que faz agora? 40 não tem raiz exata, né? Porque não existe um número que multiplicado por ele mesmo vai dar 40, certo? Mas eu consigo encontrar uma raiz aproximada, certinho? Então vamos lá, eu vou pensar qual é o número que vem antes, que é menor que 40, que tem raiz quadrada. Vocês sabem? Ó, o número que vem antes de 40, que tem raiz quadrada, é o número 36. E qual é o número que vem depois de 40, que tem raiz quadrada? É o número 49, certo? Então, ó, eu estou entre 6 e 7, certo? Por quê? A 40 não tem raiz quadrada, mas 36, que é menor que ele, tem, que é 6. E o 49 também tem, que é 7, certo? Agora, como que eu faço para poder achar a raiz de 40? A raiz de 40 exata vocês não vão conseguir encontrar, claro. Mas vocês vão conseguir encontrar aproximada. Então, se eu tenho o número 6 aqui, que é a raiz de 36, eu vou começar por ele. Então, eu vou fazer 6,1 ao quadrado. 6,1 ao quadrado, ou seja, 6,1 vezes 6,1, vai dar 37,21, ou seja, ainda estou longe de 40. Aí, eu vou para o próximo, 6,2 ao quadrado. O que deu? Deu 38,44. Ainda estou longe de 40, então eu vou para o próximo. 6,3 ao quadrado, dá 39,69. Ó, já estou me aproximando, hein? Aí eu faço 6,4 ao quadrado. Ixi, ó, passou. E agora? Passou de 40, não pode passar de 40. Então, eu vou para o número, se eu parei aqui no 6,3, por quê? Esse aqui não serve para mim, ó. 6,4 não serve, por quê? Passou. Então, eu vou para o 6,3, certo? Se o meu exercício pedir com apenas uma casa decimal, isso aqui já tá bom para mim, certo? Ou seja, uma casa após a vírgula. Isso aqui já tá ótimo para mim como resposta. Ou seja, 6,3. Mas se o meu exercício pedir com duas casas decimais, que é o que normalmente pede, então eu vou partir dele, ó. Se é 6,3, então eu vou para 6,31. 6,31 ao quadrado dá 39,8161, certo? Aí, ainda tô me aproximando, mas não cheguei tão perto ainda do 40. Vamos para 6,32, que deu 39,9424. Ou seja, já cheguei bem perto do 40, né? Aí eu tento 6,33 ao quadrado. Ixi, ó, passou. 40,0689. Então, eu vou ficar com isso aqui como resposta, ó. Então, a minha resposta aqui vai ser 6,32. Aproximadamente, né, gente? Porque exato eu não vou conseguir encontrar, certo? Certinho? Qualquer dúvida, volta o vídeo, assiste novamente. Se não entendeu, tá? Qualquer coisa, se ainda não conseguiu entender, me procura lá. Vamos lá. Agora, vamos para alguns exemplos de radiciação com os números decimais, tá? Os números racionais, né? Por exemplo, a raiz de 0,04 é 0,2. Por quê? 0,2 vezes 0,2 vai dar 0,04. Raiz de 0,25 é 0,5. Por quê? 0,5 vezes 0,5, 0,25. A raiz de 6,25
Eu vi aqui no início que 625, ó, tem raiz. Então, eu esqueço que tem vírgula aqui por um momento, tá? E vou pensar no número 625, que a raiz dele é 25. Eu venho aqui e coloco uma vírgula. Então, é 2,5, tá? E agora, quando eu tenho um número racional em forma fracionária, como que eu vou fazer para calcular a raiz dele? Basta eu extrair a raiz do numerador e extrair a raiz do denominador. Qual é a raiz de 25? 5. Qual é a raiz de 81? 9. Então, a minha resposta, 5 sobre 9. Certo? Agora eu vou ensinar uma outra forma da gente calcular a raiz quadrada, tá? A gente vai calcular a raiz quadrada em decomposição em fatores primos, tá? Então, a gente vai decompor esse número. Eu sei que 400 tem raiz quadrada e eu sei também que 900 tem raiz quadrada, ok? Certinho? Mas só que aí eu quero calcular essa raiz quadrada por decomposição. Eu não quero ficar fazendo tentativas. Ah, isso vezes isso, ah, não chegou. Isso vezes isso não chegou. Então, a gente vai direto e faz uma decomposição. Vamos lá. 400 é número par? Então, eu vou começar por 2. 400 por 2... 200. 200 por 2, 100. 100 por 2, 50. 50 por 2, 25. 25 por 5, 5. 5 por 5, 1. Tem que ver quantos parzinhos eu consigo formar, ó. Então, eu consegui formar parzinho de 2, parzinho de 2, parzinho de 5. Então, ó, 2 vezes 2 vezes 5. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Então, a raiz de 400 é 20. Se quiser testar, pode testar. Faz aí, 20 vezes 20, para vocês verem como dá 400. Vamos agora calcular a raiz de 900 por decomposição em fatores primos também. Vamos lá. 900 por 2 vai dar o quê? 450. 450 por 2 vai dar 225. 225 vai dar para dividir por 2? Não dá, né? Vamos verificar se dá para dividir por 3, ó. 2 mais 2, 4. Com 5, 9. 9 é divisível por 3. Então, esse número dá para dividir por 3. Se eu não sei de cabeça, vou lá e faço a divisão, ó. 225 dividido por 3. Vou pegar o 22. 3 vezes 7, 21. Para chegar a 22, falta 1. Abaixo 5. Certo? Fiz o método curto, tá, gente? Mas vocês podem fazer o método longo, como vocês preferirem. Então, vai dar 75. 75 por 3 vai dar 25. 25 por 5, 5. 5 por 5, 1. Vamos encontrar os parzinhos? Parzinho de 2, parzinho de 3, parzinho de 5, ó. Então, eu tenho 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Então, a minha raiz de 900 é 30. E agora, gente, vamos tentar descobrir a raiz de um número que não possui raiz exata? Vamos, por exemplo, calcular a raiz de 40. Lembra que a gente viu ali? A gente viu em forma de número decimal, né? Vamos calculá-la de outra forma, ó. Por exemplo, eu quero achar a raiz de 40, certo? Por decomposição. Então, vamos lá. 40 por 2, 20. 20 por 2, 10. 10 por 2, 5. 5 por 5, 1. Vamos tentar formar os parzinhos? E, ó, só consegui formar esse parzinho aqui, porque aqui agora são números diferentes. Então, ó, na hora de escrever isso aqui, o que que acontece? Quem arrumou um parzinho, quem conseguiu um amiguinho, vai sair da casinha, certo? Se eu tenho aqui a raiz de 40, ó. Então, dentro dessa raiz de 40 aqui, ficou o seguinte, ó. Ficou o 2, né, que vai sair, ó. Então, o 2 sai. Por quê? Ele arrumou um parzinho. E lá dentro fica o quê? 2 vezes o 5, que ainda sobrou, ó. Então, 2, resolvendo isso aqui, 2 vezes 5, 10. Então, 2 raiz de 10. Então, a raiz de 40 me serve como resposta isso aqui, 2 raiz de 10.
E me serve como resposta isso aqui também, ó. 6,32, tá? Todas as duas formas estão corretas, mas aí vai depender do exercício. Se eu pedir para calcular com casas decimais, vocês vão ter que fazer assim. Se eu pedir para calcular por decomposição em fatores primos, tem que ser assim, certo? Aquelas que não tem exata, né? No caso, essas aqui tiveram raízes exatas. Bom, gente, os exercícios, vocês vão fazer os exercícios agora para mim da página 33 e 35, tá? Não é muita coisa, é pouca coisa. Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo, tá? Que eu sano a dúvida de vocês. E se não entendeu, volta lá, repete, assiste o vídeo novamente, tá? Que vocês vão conseguir entender, eu tenho certeza, tá bom? Beijinhos e até a próxima aula.